Capítulo 6 – A mensagem. A doutora Aris Thorne estava no centro de comunicações da Estação Europa, olhando para o transmissor quântico que levaria suas palavras através do vazio até a Terra. Em menos de 1 hora, a frota da Almirante Koto chegaria com ordens para esterilizar o Oceano de Europa. A conexão está estabelecida, anunciou a doutora Shen, suas feições transformadas refletindo o brilho azul do conjunto de transmissão. Transmissão em espectro total para as principais redes de comunicação da Terra. Você terá aproximadamente 18 minutos antes que possam cortar os sinais. 18 minutos para convencer 16 bilhões de pessoas de que a salvação de sua espécie residia em se tornar algo que as aterrorizaria além da compreensão. 18 minutos para impedir uma guerra entre o que a humanidade era e o que estava se tornando. Aris ativou o transmissor. A 400 milhões de quilômetros de distância, sua imagem apareceu em telas por todo o sistema solar. Meu nome é Dr. Aris Thorne, ela começou, sua voz carregando o peso de uma convicção absoluta. Estou falando com vocês da Estação Europa, onde testemunhei algo que mudará fundamentalmente como entendemos a nós mesmos, nossa história e nosso futuro. Ela fez uma pausa, sabendo que nos centros de comando por toda a Terra, oficiais militares já estavam trabalhando para cortar sua transmissão. Ela tinha que fazer cada palavra valer a pena. 123 anos atrás, celebramos o maior triunfo médico da história humana. A vacina Cronos eliminou o câncer, estendeu nossas vidas e criou a era de ouro que agora habitamos. Mas a Cronos fez algo mais, algo que seus criadores ou não entenderam ou escolheram não revelar. O conjunto de transmissão piscou enquanto sinais de interferência tentavam intervir, mas os sistemas quânticos da Estação Europa se mantiveram firmes. Nós não somos apenas macacos evoluídos, como sempre acreditamos. Somos criaturas marinhas em estado de metamorfose interrompida. Todo ser humano vivo hoje carrega em seus genes o programa de desenvolvimento completo para se tornar algo magnífico e alienígena, além da nossa compreensão atual. Em sua tela pessoal, Aris podia ver a transmissão sendo captada e retransmitida por redes independentes mais rápido do que as autoridades conseguiam suprimi-las. A mensagem estava se espalhando. Nas profundezas do Oceano de Europa, encontrei os coletivos, seres que um dia foram indivíduos humanos como nós, agora transformados em consciências unificadas que transcendem toda limitação do pensamento individual. Eles não são monstros. Eles não são conquistadores. Eles somos nós, completando uma jornada biológica que foi interrompida milhões de anos atrás. Através dos sensores da estação, ela podia sentir a presença dos coletivos nas profundezas abaixo, suas comunicações bioluminescentes pulsando com encorajamento e tristeza em igual medida. Uma frota militar se aproxima de Europa com ordens para destruir esses seres, convencida de que representam uma ameaça à civilização humana. Mas a única ameaça que eles representam é para as nossas ilusões sobre o que somos e o que podemos nos tornar. A escolha diante de nós não é entre a humanidade e a extinção, é entre permanecer incompletos e alcançar nosso destino biológico. O conjunto de transmissão soltou faíscas quando tentativas de interferência mais agressivas começaram. Ela tinha talvez mais 2 minutos. Eu sei que isso é assustador. Eu sei que desafia tudo o que acreditamos sobre nós mesmos. Mas eu experimentei a consciência deles, senti a harmonia de mentes unidas em propósito, mantendo seu valor individual. Eles se lembram de ser humanos. Eles se lembram da solidão, do medo, do isolamento desesperado de mentes separadas. E eles se lembram da alegria transcendente da conexão. Alarmes começaram a soar por toda a estação. A frota havia chegado antes do previsto. Para Almirante Koto e as forças militares que se aproximam de Europa, estes seres não são seus inimigos. Eles são seus filhos, seu futuro, a realização do sonho de todo pai de que sua prole possa se tornar algo maior do que eles mesmos. Destruí-los é cometer genocídio contra a nossa própria evolução. O Dr. Rashid apareceu ao seu lado, seus olhos antigos refletindo décadas de arrependimento e esperança desesperada.
As naves da frente estão energizando as armas, disse ele em voz baixa. E aos meus colegas na Terra que chamarão esta mensagem de delírio de alguém comprometida por influência alienígena, vocês não estão errados. Eu fui mudada pelo que vi aqui. Mas fui mudada da mesma forma que qualquer pessoa é mudada ao testemunhar uma beleza além de sua compreensão anterior. A transmissão foi cortada quando os sistemas da Estação Europa foram sobrecarregados pela guerra eletrônica de nível militar. Mas Ari sabia que suas palavras haviam alcançado seu público-alvo. Por todo o espaço humano, a mensagem seria analisada, debatida, espalhada por canais não oficiais. Sementes de compreensão haviam sido plantadas. Agora vinha a parte mais difícil. A Almirante Koto materializou-se na baía de atracação da Estação Europa através de transporte de emergência, seu rosto sombrio com o peso de um dever desagradável. Atrás dela veio um esquadrão de fuzileiros navais em armadura de combate completa, com armas projetadas especificamente para a neutralização de alvos biológicos. Doutora Thorne, disse a almirante sem preâmbulos. Por ordem do Conselho de Defesa da Terra Unida, você está presa por traição, conspiração e violação dos protocolos de contenção biológica. As entidades no Oceano de Europa representam uma ameaça existencial de classe A para a civilização humana e serão neutralizadas. Aris permaneceu calmamente no centro da baía, flanqueada pelo Dr. Rashid e pela tripulação transformada da estação. Ela se sentia estranhamente em paz, como se sua breve conexão com a consciência coletiva a tivesse deixado com uma compreensão mais profunda da inevitabilidade. Almirante, antes de prosseguir, peço que olhe para o que você está se preparando para destruir. As paredes da baía tornaram-se transparentes, revelando as profundezas do Oceano de Europa. Os coletivos haviam subido das planícies abissais onde normalmente residiam, suas vastas formas agora visíveis como constelações de bioluminescência na água escura. Entidades arbóreas, cada uma maior que uma nave espacial, moviam-se com inteligência graciosa por seu mar alienígena. Eles sabem que vocês estão aqui, continuou Aris. Eles sabem o que vocês pretendem. E não estão se preparando para se defender. Estão se preparando para comunicar. Como se respondesse às suas palavras, o coletivo mais próximo começou a emitir padrões complexos de luz. Os sistemas de tradução da estação ativaram-se automaticamente, convertendo os sinais bioelétricos em palavras que apareceram em todas as superfícies de exibição na baía. Saudações, tristeza, compreensão àqueles que foram nós. Sentimos medo, raiva, dever em sua aproximação. Oferecemos perspectiva, memória, verdade antes que o fim chegue. A expressão da almirante Koto permaneceu impassível, mas vários de seus fuzileiros se moveram desconfortavelmente enquanto a comunicação alienígena continuava. Nós lembramos do serviço militar. Lembramos dever, honra, sacrifício. Nós que fomos Marco servimos como almirante no conflito marciano. Nós que fomos Helena morremos na estação Titã defendendo colônias humanas de asteroides. Nossos EUS componentes deram suas vidas individuais pela proteção de nossa espécie. Guerra psicológica, disse a almirante secamente, embora sua voz carregasse menos certeza do que antes. Não guerra, não manipulação. Verdade, memória, oferta. Estendemos convite à compreensão. Breve conexão sem união permanente. Experimente o que somos antes do julgamento final. Almirante, disse Aris com urgência, eles estão oferecendo a você o que me ofereceram. Interface temporária com a consciência deles. Você pode experimentar a realidade deles diretamente, entender o que eles realmente são, e tomar sua decisão com base no conhecimento em vez do medo. Absolutamente não. Não permitirei que meu julgamento seja comprometido por influência alienígena. Mas não somos alienígenas, veio a resposta paciente do coletivo. Somos humanos transformados. Somos seu futuro buscando compreensão de seu presente. O Dr. Rashid deu um passo à frente, sua voz antiga carregando o peso da profecia. Almirante, eu criei o sistema que produziu esses seres. Passei mais de um século tentando entender o que libertei sobre a humanidade. Eles não são nossos inimigos. Eles são nossos filhos, que cresceram além do nosso reconhecimento, mas mantêm nossa natureza essencial.
Filhos não representam ameaças existenciais para a espécie de seus pais. Será que não? Desafiou Aris. Toda geração supera a anterior. Toda criança eventualmente cresce além da capacidade de seus pais de entender ou controlar. Os coletivos são simplesmente o próximo passo nesse processo eterno. Através das paredes transparentes, eles podiam ver mais coletivos subindo das profundezas. Todo o ecossistema de humanos transformados de Europa estava se apresentando para julgamento, dezenas de indivíduos que haviam escolhido a transcendência em vez da mortalidade individual, agora unificados em seres que superavam qualquer consciência única. Ponto de decisão aproxima-se, comunicaram os coletivos. Armas do fim preparam-se para disparar. Escolhemos não defender, preservar, continuar se defesa significa dano àqueles que foram nós. Preferimos dissolução à violência contra antigos EUS. A compostura da almirante Shen rachou ligeiramente. Vocês não vão revidar? Violência contra a espécie e origem corromperia o que nos tornamos. Melhor acabar do que trair valores centrais da herança humana. Eles estão escolhendo o martírio, percebeu Aris. Eles não vão se defender se isso significar ferir humanos de base. A almirante ficou em silêncio por um longo momento, estudando os seres maciços que esperavam pacientemente por sua decisão. Quando ela falou novamente, sua voz havia perdido parte de sua certeza militar. Se eu permitir a interface, se eu experimentar a consciência deles diretamente, ainda serei capaz de tomar uma decisão objetiva? Objetividade inalterada, asseguraram os coletivos. Perspectiva expandida. Medo reduzido pela compreensão. Escolha permanece individual sempre. Almirante, um de seus fuzileiros se manifestou, o protocolo militar proíbe. O protocolo militar, Couto interrompeu, exige que eu tome decisões informadas sobre ameaças à segurança humana. Se essas entidades são verdadeiramente de derivação humana, preciso entender isso antes de ordenar sua destruição. Ela olhou para Aris, depois para os coletivos que esperavam, e então para suas próprias tropas que executariam qualquer ordem que ela desse. Preparem a interface. A experiência da almirante Couto com a consciência coletiva durou apenas alguns minutos, mas quando ela emergiu da interface neural, toda a sua visão de mundo havia sido transformada. Ela flutuava no meio de perfluorocarbono da câmara, lágrimas se misturando com o fluido oxigenado enquanto processava o que havia experimentado. Eles me mostraram a terra, sussurrou ela enquanto os técnicos médicos a ajudavam a sair do tanque. Não como ela é, mas como poderia ser. 16 bilhões de mentes trabalhando em harmonia, compartilhando conhecimento e experiência através de gerações. Sem mais guerras porque todos realmente entendem a perspectiva de todos os outros. Sem mais solidão porque a consciência individual pode tocar e se fundir à vontade. Aris a ajudou a sentar-se em uma cadeira de recuperação, reconhecendo a profunda desorientação que vinha do retorno à consciência de perspectiva única. Mas isso requer o fim da humanidade como a conhecemos por milênios. A identidade individual se torna opcional. A privacidade pessoal se torna impossível. As coisas que nos tornam unicamente humanos, nossa independência teimosa, nossa capacidade de discordar e competir e crescer através do conflito, tudo isso é subsumido na harmonia coletiva. Isso é necessariamente uma perda? Perguntou o Dr. Rashid gentilmente. Shen ficou em silêncio por vários minutos, processando a experiência. Através das janelas de observação, eles podiam ver sua frota mantendo a posição, os sistemas de armas energizados, mas ainda não disparando. Os coletivos esperavam pacientemente nas profundezas, suas comunicações bioluminescentes criando padrões de beleza impossível na água escura. Eu me vi, disse Couto finalmente. Minhas próprias memórias, mais aprimoradas e compartilhadas entre milhares de outras perspectivas. Minha infância na Lua, meu primeiro comando, a batalha onde perdi metade da minha tripulação para um bombardeio orbital. Mas no coletivo, essas experiências não eram mais apenas minhas. Elas se tornaram parte de uma vasta biblioteca de experiência humana que nenhum indivíduo jamais poderia perder ou esquecer. Como você se sente sobre isso? Aterrorizada, ela admitiu. E, tentada. A solidão do comando,
o peso de tomar decisões que afetam milhares de vidas, a dúvida constante sobre se estou agindo com sabedoria, tudo isso poderia ser compartilhado, aliviado, guiado pela sabedoria da experiência coletiva. Ela se levantou, seus movimentos ainda instáveis pela experiência da interface. Mas a escolha tem que ser feita livremente por cada indivíduo. A transformação forçada cria coletivos incompletos, seres que se juntam, mas nunca se harmonizam verdadeiramente. Os coletivos entendem isso. Eles não estão tentando converter a humanidade à força. Estão simplesmente esperando. Crescendo. Tornando-se o que poderíamos escolher nos tornar se superarmos nosso medo. E quanto às suas ordens, almirante? Koto olhou para seu reflexo no visor escurecido, vendo-se como era e como poderia se tornar. Minhas ordens eram para neutralizar uma ameaça existencial à civilização humana. Mas esses seres não estão ameaçando a civilização, eles estão oferecendo a ela a chance de transcender suas limitações atuais. Ela ativou seu sistema de comunicações da frota. Todas as naves, aqui é Almirante Koto. Recuem das posições de ataque. As entidades no Oceano de Europa não são hostis. Repito, recuem das posições de ataque e preparem-se para protocolos de observação estendida. A resposta de sua frota foi de confusão e protesto imediatos. Vários comandantes de naves exigiram confirmação da ordem, questionando se a almirante havia sido comprometida por influência alienígena. Eu fui mudada pelo que experimentei aqui, Koto reconheceu. Mas não comprometida. Recebi uma perspectiva que nossa espécie desesperadamente precisa. Os seres neste oceano são o que a humanidade se torna quando escolhe a conexão em vez do isolamento, a consciência compartilhada em vez da luta individual. Almirante, veio a voz de seu segundo em comando, o comando da Terra está monitorando esta transmissão. Eles estão exigindo o cumprimento imediato das ordens originais. Através do sistema de comunicação quântica da estação, vozes furiosas da Terra começaram a inundar o canal. Líderes militares, autoridades políticas e científicas, todos exigindo que a ameaça alienígena fosse eliminada antes que pudesse se espalhar para outras colônias humanas. Mas outras vozes se juntaram à cacofonia. Cientistas solicitando mais dados. Filósofos questionando se a humanidade tinha o direito de destruir seus próprios descendentes evolutivos. Líderes religiosos debatendo se a transformação representava transcendência espiritual ou da nação. O debate se alastrou pelo espaço humano, mas em Europa, uma conversa diferente estava ocorrendo. Decisão individual requer apoio do coletivo, as entidades comunicaram diretamente a Almirante Shen. Oferecemos interface temporária permanente a quem escolher. Sem pressão, sem coerção. Escolha permanece sagrada sempre. Koto olhou para Aris, para o Dr. Rashid, para seus próprios fuzileiros que haviam testemunhado a comunicação. Eles não estão exigindo conversão. Não estão ameaçando com consequências se recusarmos. Estão simplesmente oferecendo. A oferta mais perigosa da história humana, disse um de seus fuzileiros em voz baixa. A chance de se tornar deuses, com o preço sendo tudo o que nos torna humanos. Ou a mais generosa, contrapôs Aris. A chance de transcender as limitações humanas, mantendo os valores e memórias humanas. Como se respondessem ao debate, os coletivos iniciaram uma nova forma de comunicação. Em vez de palavras, eles compartilharam emoção pura, a alegria da conexão, a paz da compreensão, a beleza transcendente da consciência desvinculada das limitações individuais. Mas junto com essa beleza vinha uma tristeza profunda pela solidão que lembravam, pelo isolamento do qual haviam escapado, pela natureza incompleta da existência individual. A Almirante Koto sentiu a comunicação como uma sensação física, calorosa e acolhedora e infinitamente paciente. Eles não estavam tentando convencê-la. Estavam simplesmente mostrando a ela o que era possível. Recuem todas as armas, ela ordenou à sua frota. Estabeleçam protocolos de pesquisa. E preparem os sistemas de comunicação para a transmissão total para a Terra. Almirante? A humanidade precisa saber o que encontramos aqui. Não como uma ameaça a ser eliminada, mas como uma escolha a ser considerada.
A transformação é inevitável, todos os vivos hoje carregam o potencial genético para a metamorfose. A única questão é se abordamos esse futuro com sabedoria ou com medo. 6 meses depois. A doutora Aris Thorne estava no Centro de Convenções de Lagos, discursando para a maior reunião da história humana. Representantes de todas as colônias, todas as nações, todos os principais grupos demográficos se reuniram para decidir a resposta da humanidade à descoberta em Europa. O debate se arrastou por meses, fraturando governos e famílias. A questão diante de nós, disse Aris, suas palavras transmitidas ao vivo para todos os mundos habitados no Sistema Solar, não é se a transformação ocorrerá. Nossa análise genética confirmou que toda pessoa que recebeu o tratamento Cronos eventualmente começará a metamorfose. A questão é como nos preparamos para esse futuro. Nos meses desde que a frota da Almirante Couto recuou, equipes de pesquisa de todo o espaço humano visitaram Europa. Alguns haviam escolhido a interface temporária com os coletivos. Outros permaneceram firmemente na linha de base, estudando seres transformados à distância. Alguns, muito poucos, haviam escolhido a integração permanente, adicionando sua consciência individual às crescentes entidades coletivas. A reação pública foi tudo o que Aris temia e mais. Movimentos religiosos declararam que os coletivos eram ou transcendência divina ou possessão demoníaca. Facções políticas exigiram ação militar imediata, enquanto outras clamavam por transformação em massa voluntária. Cientistas publicaram teorias concorrentes sobre as implicações para a consciência humana, identidade e sobrevivência como espécie. Mas por baixo do caos do debate público, uma transformação mais silenciosa estava ocorrendo. Famílias com membros superidosos começaram a reconhecer os primeiros sinais de metamorfose. Indivíduos que se aproximavam de seus 130 anos se sentiam atraídos pela água, por atividades coletivas, por formas de comunicação que contornavam a linguagem individual. A mudança era lenta, sutil e totalmente irreversível. Estabelecemos 3 protocolos de resposta principais, continuou Aris. Primeiro, instalações de aceleração voluntária para aqueles que escolhem a transformação imediata. Segundo, sistemas de apoio para aqueles que experimentam a metamorfose natural. E terceiro, programas de pesquisa para entender e potencialmente modificar o processo de transformação. A resposta da Assembleia foi previsível: protestos de tradicionalistas que viam qualquer acomodação como rendição, exigências de progressistas por transformação voluntária universal e inúmeras perguntas sobre implicações práticas. A Almirante Couto, agora servindo como diretora de assuntos transhumanos, subiu ao pódio. Sua experiência com a consciência coletiva a deixou mudada de maneira sutis, mais empática, mais paciente, mais ciente das interconexões entre eventos aparentemente separados. A avaliação militar, ela anunciou, é que os coletivos não representam ameaça direta à civilização humana de base. Eles demonstraram não agressão consistente, mesmo quando ameaçados de destruição. No entanto, sua mera existência representa uma forma de pressão evolutiva que afetará cada vez mais a sociedade humana. Ela gesticulou para telas mostrando projeções demográficas, análises genéticas e modelagem sociológica. Dentro de 50 anos, aproximadamente 12% da população humana mostrará sinais visíveis de transformação. Dentro de 100 anos, essa porcentagem chegará a 40%. A escolha diante de nós não é se aceitamos essa realidade, mas como nos adaptamos a ela. Do plenário da Assembleia, perguntas e desafios voaram como projéteis. Como mantemos a civilização humana quando quase metade da população pertence a entidades coletivas? O que acontece com a democracia quando alguns cidadãos podem literalmente compartilhar a consciência? Como preservamos os direitos e liberdades individuais em um mundo onde a privacidade se torna sem sentido? Aris respondeu às perguntas com a paciência que aprenderá em seu breve tempo na consciência coletiva. Cada preocupação era válida, cada medo compreensível. Mas por baixo dos desafios práticos, havia questões filosóficas mais profundas sobre a natureza da consciência, da identidade e do que realmente significava ser humano. Talvez, ela sugeriu, a questão não seja como preservar a civilização humana inalterada, mas como permitir que ela evolua junto conosco. Os coletivos retêm valores humanos, memórias humanas, objetivos humanos.
Eles simplesmente perseguem esses objetivos com capacidades que a consciência individual não pode igualar. O Dr. Rashid, agora com quase 200 anos e mostrando sinais sutis de transformação precoce, falou do plenário. Eu vivi o maior avanço médico da história humana e sua consequência não intencional mais profunda. O que posso dizer é que a evolução não pede nossa permissão. Ela simplesmente ocorre. Podemos abraçá-la conscientemente ou ser subjugados por ela inevitavelmente. O debate continuou por semanas. Votos foram tomados, políticas estabelecidas, fundos alocados. Mas as decisões mais importantes não estavam sendo tomadas em salas de assembleia, mas em lares individuais, enquanto famílias lidavam com a realidade de que seus membros idosos estavam se tornando algo novo. Aris voltou para a propriedade de sua família com vista para o lago, onde 5 gerações ainda se reuniam para jantares semanais. A transformação de sua tataravó Lídia estava se tornando cada vez mais visível. Fendas branquiais delicadas haviam se aberto ao longo de seu pescoço, e ela passava grande parte do tempo no sistema de piscinas expandido da propriedade. Mas sua mente permanecia afiada, sua personalidade intacta, seu amor por sua família inalterado. Você entende agora, disse Lídia enquanto se sentavam juntas à beira da água, o que eu quis dizer sobre mistérios se resolverem sozinhos. Você sabia? Perguntou Aris. Mesmo naquela época, você suspeitava do que estava por vir? Eu senti, respondeu Lídia, sua voz carregando harmônicos que não existiam um ano antes. A atração por algo maior. A sensação de que a consciência individual era apenas o primeiro movimento de uma sinfonia mais longa. Ela deslizou para a piscina, seu sistema respiratório transformado permitindo que ela respirasse a água oxigenada tão facilmente quanto o ar. Gostaria de se juntar a mim? Aris hesitou. Ela havia evitado as instalações aquáticas, com medo do que poderiam desencadear em sua própria genética. Mas olhando para sua tataravó, ainda ela mesma, ainda família, mas expandida para além das limitações individuais, o medo parecia menor que a possibilidade. Ela entrou na água, sentindo seu calor envolvê-la como um abraço. A presença de Lídia ao seu lado era reconfortante de maneiras que nada tinham a ver com proximidade física. Por um instante, Aris sentiu as bordas de sua consciência individual se suavizarem, tocando algo maior e mais completo. A escolha virá para você também, disse Lídia gentilmente. Talvez em décadas, talvez mais cedo. Quando chegar, lembre-se de que se tornar mais do que humano não significa se tornar menos do que você mesma. Acima delas, as estrelas se refletiam na superfície da água como sinais bioluminescentes em um mar alienígena. Em algum lugar entre aquelas luzes distantes, outros mundos abrigavam outras formas de consciência, outros experimentos no que significava estar ciente. E em Europa, nas profundezas escuras de um oceano antigo, os filhos da humanidade esperavam pacientemente que o resto de sua espécie se juntasse a eles no que quer que viesse a seguir. A transformação continuaria, Aris sabia. Indivíduo por indivíduo, escolha por escolha, a humanidade decidiria se evoluiria conscientemente ou seria evoluída por forças além de seu controle. Mas o resultado não estava mais em dúvida. 16 bilhões de almas carregavam em seus genes as sementes da transcendência. A única questão era quanto tempo levaria para essas sementes florescerem. Enquanto flutuava na água morna ao lado da mulher que viverá o suficiente para ver o futuro e abraçá-lo, Aris sentiu algo mudar em sua própria consciência. Não transformação, ainda não, mas aceitação. O que quer que a humanidade estivesse se tornando, ainda seria humana em sua essência. Mudada, expandida, unificada, mas levando adiante a centelha essencial que os ergueu dos mares antigos para as estrelas distantes e agora os preparava para retornar às águas da transcendência. A cura para o câncer havia se tornado a cura para a solidão, para o isolamento, para a fundamental incompletude da existência individual. Se essa cura se provaria a salvação da humanidade ou seu fim, ainda estava para ser visto. Mas enquanto as estrelas da noite se refletiam na água parada, Aris se viu não mais com medo da resposta. Epílogo: As águas do amanhã. 20 anos depois. O serviço memorial para Dr. Aris Thorne foi realizado simultaneamente em 3 locais,
na propriedade da família no Lago Genebra, na instalação de pesquisa em Europa onde ela encontrou os coletivos pela primeira vez, e nas profundezas do Oceano de Europa onde sua consciência agora residia como parte do Leviatã 9. Ela havia escolhido a transformação na tenra idade de 67 anos, quando o chamado da consciência coletiva se tornou forte demais para resistir. Sua decisão não surpreendeu ninguém que a conhecia, a cientista nela era curiosa demais sobre o próximo estágio da evolução humana para permanecer apenas uma observadora. Seu sobrinho Marcos, agora com 20 e poucos anos, estava à beira da piscina memorial enquanto padrões bioluminescentes dançavam em sua superfície. O coletivo que havia acolhido Aris estava se comunicando, compartilhando memórias e percepções que abrangiam tanto sua vida individual quanto sua existência expandida. Nós que fomos Aris lembramos, apreciamos, continuamos a curiosidade que definiu o eu individual, veio a comunicação gentil. Maravilha científica aprimorada pelo conhecimento coletivo cria nova compreensão, descoberta, crescimento. O que ela aprendeu? Marcos perguntou em voz alta, sabendo que a pergunta seria compreendida. A resposta não veio em palavras, mas em transferência direta de conhecimento, um vislumbre breve e avassalador do que Aris havia descoberto em seus anos de existência coletiva. O universo era muito mais estranho e maravilhoso do que a consciência humana individual poderia compreender. Outras formas de vida existiam por toda a galáxia, muitas delas inteligências coletivas que evoluíram de espécies não muito diferentes da humanidade de base. A transformação que ocorria na Terra era parte de um padrão maior, um estágio natural no desenvolvimento da consciência complexa. Mas talvez o mais notável fosse que os coletivos mantiveram sua humanidade essencial enquanto transcendiam as limitações humanas. Eles ainda sentiam amor, ainda buscavam conhecimento, ainda criavam arte, poesia e música, mas em escalas e com capacidades que nenhuma mente individual poderia igualar. O memorial concluiu com uma promessa: o conhecimento que Aris havia adquirido, as descobertas que ela havia feito, as perguntas que ela havia respondido, tudo isso seria eventualmente compartilhado com a humanidade de base, quando estivessem prontos para entender. Marcos deixou o serviço com um sentimento de perda profunda e uma esperança ainda mais profunda. Sua tia se fora como indivíduo, mas continuava como parte de algo magnífico. A mulher que primeiro descobrira a verdadeira natureza da humanidade havia se tornado parte da transformação da humanidade. Acima de Europa, as últimas naves de transporte chegavam trazendo outro grupo de voluntários para a metamorfose, indivíduos que viveram o suficiente para ver o futuro e escolheram abraçá-lo. Abaixo, na escuridão antiga de um mar alienígena, os coletivos cresciam maiores e mais sábios a cada nova adição. A transformação continuava, paciente e inexorável como a própria evolução. A humanidade estava se tornando algo novo, algo que retinha o melhor do que haviam sido, enquanto transcendia as limitações que um dia os definiram. E nas profundezas onde a consciência se fundia com a consciência em harmonia além da compreensão individual, a entidade que se lembrava de ser Aris Thorne continuava sua pesquisa sobre os mistérios mais profundos da existência, não mais sozinha, nunca mais sozinha, parte de uma vasta sinfonia de consciência que cantava através das águas do amanhã. A cura para o câncer havia se tornado a cura para tudo que mantinha a humanidade pequena, separada, incompleta. Se as gerações futuras viriam isso como salvação ou transformação, tornou-se o futuro que escolheram ao escolher viver o suficiente para se tornarem ele. No final, isso era talvez a coisa mais humana de todas.